Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Marcos Tadeu e sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Hoje iniciando aqui os conteúdos do 7º ano, tá? Vamos aprender então sobre números negativos, né? Vai ser o primeiro vídeo da sequência dos conteúdos do 7º ano. Eu pretendo fazer isso para todas as séries do Fundamental a partir do 6º ano e do ensino médio também no futuro, tá? Para que esse seja um canal em que você possa estudar para a sua prova, aprimorar os seus conhecimentos, revisar os conhecimentos de séries anteriores, e para todos aqueles que pretendem ter o conhecimento da matemática básica, tá bom? Então, muito obrigado desde já pela presença de vocês aqui comigo, tá? Espero que vocês fiquem até o final e espero acrescentar um pouquinho aí no conhecimento de vocês, tá bom? Bem, olha só, eu vou começar então com 3 perguntinhas aqui. Existe número menor que zero? Será que zero tem antecessor? Ok. Como eu posso representar uma dívida financeira? Por exemplo, eu devo alguém, tipo, eu devo R$ 10 para alguma pessoa. Existe uma forma de representar simbolicamente essa dívida? Usando símbolos matemáticos, por exemplo? Ok. Outra, sabemos que 3 menos 2 é igual a 1, né? Se eu tenho 3 e desse 3 tirar 2, me sobra 1. Então, qual seria o valor de 2 menos 3? Olha só. Se eu trocasse de posição aqui, ó, o 2 com 3, fizesse 2 menos 3, que resultado seria? Seria possível fazer esse tipo de operação? Então, isso é o que nós vamos ver agora neste assunto em números negativos. Só recapitulando um pouquinho, no 6º ano você aprende, você revisa, na verdade, os conjuntos dos números naturais, tá? E você dá uma pincelada nos números racionais quando você vê frações e números decimais. A partir dessa série vai ser colocado para você, vai ser apresentado para você um outro conjunto numérico que a gente vai ver mais lá na frente, que é o conjunto dos números inteiros. E dentro desse conjunto dos números inteiros, o principal estudo é dentro dos números negativos, tá? Nós vamos responder essas 3 perguntas ao longo dos vídeos que a gente vai fazer nessa playlist. E na aula de hoje a gente vai responder a essas 2 primeiras, tá? A terceira vai ficar na sequência. Vamos lá, eu vou começar aqui, ó, com o like e o dislike. O like quer dizer positivo, ok, legal, tudo certo. O dislike quer dizer negativo, ruim, fora, né? Mas nota que o fato de ser positivo para cima e negativo para baixo, isso vem da matemática, tá? Você já vai entender por quê. Por que positivo é para cima e negativo é para baixo, tá bom? Vamos colocar aqui algumas situações do nosso cotidiano. Por exemplo, temperaturas. Você já ouviu falar que existem temperaturas abaixo de zero? Essas temperaturas são chamadas de temperaturas negativas. Então, olha só. Olha, abaixo de zero, temperaturas negativas. E nas temperaturas negativas, é o frio, a formação de gelo, né? Muito gelado, né? Por exemplo, olha aqui, ó. 2021, nevada histórica na cidade. Saindo de casa, vamos dar uma volta a pé. Isso é um Vamos ver se vídeo tem em carro na rua, Madrid né? deste Acho que não ano, vai ter, não. Olha só o onde a estado da cidade cidade. Eu acho que apresentou nem em estação de temperaturas esqui muito eu abaixo vi de tanta zero. neve. Quer dizer, já vi na Olha montanha, só. mas na base da estação
Sei lá, não lembro. Vamos a É, sobrepasar. o fato de ter neve em cidade faz com que a população tenha um cuidado redobrado. Não é só a brincadeira da neve, entendeu? Fica o gelo nas pistas, Aqui pistas tem abriu uma passagem na neve, escorregadias, mas eu acho que é mais escorregadio do que se tivesse a neve fofa. e isso provoca Ela fica acidente, compactada e uma ela série vira de gelo. situações, entendeu? Sei lá. Em algumas cidades fica impossibilitado o tráfego, ok? Isso são temperaturas abaixo de Então zero. nós vamos dar uma volta pela... Ok, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? Para você ver depois. Agora tá. Já sei, então, que temperaturas negativas são as temperaturas abaixo de zero. Agora, como elas são representadas para a gente? Olha só. Olha aqui. Você vai ver a presença de um sinal bem aqui, ó. Olha aí. Um sinal negativo na frente do número, que é o sinal de menos. Então, quando você vê um menos na frente do número, você está lidando com um número negativo. Essa é a forma da gente representar um número negativo. Lembra daquela pergunta que se existe números menores que zero? Sim, existe. Olha aqui, ó. Um exemplo está aqui, ó. Eu estou aqui com o termômetro no zero, e o primeiro número que a gente vai aprender inteiro abaixo dele é o 1 negativo, ou menos 1. Tá? Então, ponto desse tópico aqui. Número negativo é o número abaixo de zero. Segundo ponto, número negativo sempre tem um sinal de menos na frente dele. Ok? Segunda situação, saldos financeiros. Olha só, estou aqui com uma conta e olha só o que está na frente deste número. Olha aí. De novo, o sinal de menos. Então, aqui eu tenho menos R$ 187,60. O que isso representa? Olha o que isso representa. Uma dívida. Você deve o banco. Lembra que dessa pergunta aqui, ó, como representar uma dívida financeira? Isso, a gente representa isso por meio de um número negativo. Tá? Olha só esse extrato aqui. Ó. Bem aqui, ó, eu estou com saldo. Ó, estou com saldo bem aqui. Ó. E este saldo é de mais 400. Se o menos é uma dívida, é o que eu devo, o mais vai representar o que eu tenho. Olha aqui. Ó. O que eu tenho. Que vai ser o oposto da dívida, né? Então, como a dívida é negativo, eu vou representar por mais o positivo. O positivo. Ok? Então, eu tenho aqui R$ 400. Aí, olha o que aconteceu aqui. Ó. Eu fiz um saque de 450. Mas como assim se eu tinha só 400? O banco me possibilitou eu tirar R$ 450. Sim, mas esses R$ 50 o senhor não tinha. Beleza, não tinha. Sabe o que aconteceu então? Olha aí, ó. Eu estou devendo R$ 50 para o banco. Por isso menos aqui. Entendeu? Olha esse outro extrato aqui, ó. Saldo anterior, menos 191,28. Ou seja, aqui, ó, eu já estou com uma dívida. Então, eu represento aqui, por um número negativo, algo que eu devo, um débito. Ok? Então, em movimentações financeiras, um número negativo ele tem uma importância muito significativa.
altitudes. Olha, o ponto mais baixo é o Mar Morto, que fica na fronteira da Jordânia e Israel. Ele fica a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Olha aí, 400 metros abaixo do nível do mar. Porque assim, o que é que a gente vai considerar? Está bem aqui. Ó. A gente vai considerar que o nível do mar vai ser para a gente o nosso zero. Tá? O nosso zero. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, valores abaixo de zero, né? Ó, abaixo de zero. E vamos ter valores acima de zero. Os abaixo de zero, dá uma olhada aqui, ó, são os negativos. Ó. Então, os negativos ficam abaixo do zero. E os acima do zero são os positivos. E aí você vai notar que, diferente daqui, que o positivo era representado por um sinal de mais na frente, aqui eles não têm sinal, porque o positivo pode ou não ter o sinal. Então, por exemplo, aqui, no caso desse 400, eu posso simbolizar aqui, ó, já que ele é positivo, ele é acima de zero, eu posso simbolizar ele 400 ou mais 400. Tá? Então, tanto faz ter o sinal de mais ou não, eles representam números positivos. Mas o que são números positivos? São números acima de zero. São números que são maiores do que zero. Maiores do que zero. Ok? Já os negativos são números menores do que zero. Lembra que eu te falei do like para cima e o dislike para baixo? Pois é, tá aqui. Ó. Então, esse é o ponto mais baixo. Olha, o nível do mar está bem baixo mesmo, bem baixo mesmo. Olha, uma outra situação aqui, ó, é o avião, ó, acima, e aí nota aqui, ó, que tem a presença do positivo agora, né, do sinal de mais aqui, ó, acima. E o para baixo, vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Ó, e o embaixo é o negativo. Nível do mar, para baixo negativo, para cima positivo. Esse é o ponto mais baixo. O ponto mais alto, vocês devem conhecer, né? Por meio de uma homenagem a este geógrafo, engenheiro cartográfico e topógrafo George Everest. O ponto mais alto é o Monte Everest. A montanha mais alta, na verdade, é o Everest. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Esse é um daqueles momentos únicos da vida da gente. Então ali está o Everest. E eu estou vendo ele daqui com calma, curtindo bastante. É interessante isso, né? A gente vir para um lugar onde a gente nunca imaginou que estaria. Como eu já disse no começo do vídeo, seria muito difícil eu escalar uma montanha de 8.848 metros de altura. 8.848 metros de altura. Estaria, como eu já disse no começo do vídeo, seria muito difícil eu escalar uma montanha de 8.848 metros. 8.848 metros de altura, acima do nível do mar, ou seja, é um valor positivo, altitude positiva. Ainda nessa questão de abaixo de zero, acima de zero, existem alguns prédios que têm subsolo.
abaixo do térreo. E no elevador, esses andares abaixo do térreo, que seria o zero, eles são indicados pelo sinal negativo aqui, ó, sinal de menos aqui. Ó. Primeiro andar, -1, primeiro andar abaixo do térreo, e -2, segundo andar abaixo do térreo. Então, olha como a presença dos números negativos ele serve como referência para a gente, né? E no futebol também temos a presença dos números negativos. Olha só, em que ele vai ser importante no futebol. Você vai ter o seguinte, ó, eu vou dar um zoom aqui. Tem aqui um GP, gols prós, que são os gols feitos por uma equipe. GC, gols contras, gols sofridos. E SG são os saldos. É esse saldo que para mim vai ser importante. Olha aqui. Ó. Bem que esse time aqui, deixa eu ver que time é esse aqui, é a LDU. Aqui é uma tabela da Libertadores, não lembro o ano. Esse saldo aqui ele é -1. O que significa isso? Olha só. Gols prós. Ele fez 10 gols e sofreu 11. Ou seja, ele sofreu mais gols do que ele fez. Em relação ao que ele fez, ele sofreu um a mais. Mas como isso aí é um prejuízo, por assim dizer, então o saldo dele está negativo. Bora entender como é que funciona isso. Olha só. Eu peguei aqui a Libertadores de 2019, se eu não me engano, e a gente vai explicando essa questão de saldo positivo e negativo nessa partida. Olha, Roberto Tobar! Olha aqui, ó. Flamengo 0, River 0. Então aqui o saldo está 0. Ninguém está ganhando, ninguém está perdendo, ninguém está prejuízo, ninguém tem nada aqui, tá bom? É um perigo. Cruzamento, que espação! Que é isso? Borré! Gol! O River fez 1-0. Significa dizer o quê? Que ele está com saldo positivo de um gol e o Flamengo, por ter levado o gol, está com saldo de um gol negativo. Gol do River! Do colombiano Borré, número 19! Aos 14 minutos do primeiro tempo. Tentou lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel. Flamengo! Neste momento, o Flamengo empata o jogo, ou seja, volta ao zero, o saldo fica 0, né? Ninguém está ganhando, ninguém está perdendo. Então, aqui está empatado. Ó. Zerou o saldo dos dois. E é interessante que, como zerou, então você nota que o 0 ele não vai ser nem positivo e nem negativo. Do Flamengo! Sabe de quê? Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com Pinola, olha o Gabigol, empata! Flamengo! Nesse momento, o Flamengo faz 2, ou seja, está com um gol a mais que o River, então ele está com um gol de saldo, mas é um para o Flamengo positivo. Já o River leva um gol a mais do que ele fez. Para o River, é um saldo negativo. Ok? Então, o número negativo no futebol ele vai ser importantíssimo, até porque existem campeonatos em que a classificação depende do saldo de gols. Fuso horário. Vamos lá, fuso horário. A gente tem aqui o meridiano de Greenwich, né, lá em Londres. Tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, que a gente possa observar. E isso aqui vai ser importante para a gente, porque o que é que a gente já sabe? Que acima de 0 é positivo, abaixo de 0 é negativo.
Isso eu estou olhando num sentido vertical. Agora eu vou olhar no sentido horizontal. Greenwich como sendo 0, aí lembrar das tuas aulas de geografia. Olha só, à esquerda de Greenwich eu tenho os fusos horários e ó, eles são representados por números negativos. Então os negativos ficam à esquerda do 0. À direita do 0 eu tenho os fusos representados por números positivos. Como aqui, olha só. Olha lá. À direita, por números positivos. À esquerda, por números negativos. No caso aqui, ó, o Brasil ele fica à esquerda, então ele vai ter fusos negativos em relação a Greenwich, ó, né? No caso aqui desta região aqui, ó, que pega aqui a região norte, por exemplo, nós temos uma defasagem de 3 horas em relação a Londres. Por exemplo, se em Londres são 10 horas, nesta região do Brasil, 10 menos 3 vão ser 7 horas. Às vezes tem o horário de verão de Londres, então essa defasagem aumenta em 1 hora. Ok? Beleza, né? Vamos continuar. Os números negativos, eles teve uma longa história até que eles forem aceitos como números e resolvesse muito das situações, problemas aqui, ó. Por exemplo, o primeiro registro dos números negativos, ele está nesta publicação aqui, ó, 9 capítulos da arte matemática, publicada na China por volta do ano 200. Olha só. Contém o primeiro uso documentado dos números negativos, né? No século III, ao resolver um problema, o matemático Diophante encontrou a resposta -4. Ó. Ele a recusou, pois achava absurda a ideia de uma quantidade negativa. O matemático Fibonacci recusou os negativos, mesmo percebendo que eles, os negativos, indicavam prejuízos num problema que envolvesse dinheiro. Olha a ideia do que o menos é prejuízo, né? Negativo, dívida. Ó. O matemático Stipo publicou que os números negativos eram números absurdos. Para um aluno de 5º ano, por exemplo, não vou falar de 6º ano porque ele já ouve falar, mas um aluno do 5º ano é um absurdo você ter números menores do que 0, eles não conseguem entender, né? Então, demorou-se um tempo para chegar nisso aí, entendeu? Olha, o matemático e astrônomo indiano Brahmagupta, ele chamava números positivos de fortuna, algo que você tem, e números negativos de dívida, algo que você deve, né? E já tinha conhecimento do número 0. Na verdade, esses sinais aqui, ó, o de mais para positivo e o de menos para negativo, foi usado pela primeira vez pelo John Wiedemann. E olha como eles eram antes, olha, que é um trabalho no livro do Wiedemann. Olha aí, o sinal positivo e o sinal negativo. Ok? E aí, o que é que você achou? Deu para entender o que é um número negativo, o que é um número positivo? Viu da importância desses números no nosso cotidiano? Então, se você entendeu, achou legal, assiste os outros vídeos, acompanha a sequência de assuntos que vão dar continuidade aos números negativos. Vamos aprender ainda outras coisas sobre os números negativos, como fazer as operações com ele, tá? E deixa teus comentários aí, o que é que tu achou, as tuas sugestões, tá? Eu vou ter o maior prazer de ler aí, ok? Então é isso, tá? Espero que você tenha curtido. Um forte abraço, viu, para todos. Fiquem com Deus. E é isso.